Pode, por favor, dizer e soletrar seu nome completo? Sim, é Jordan Karsten, Jordan Karsten. Qual é a sua ocupação? Sou consultor do Office of Crime Scene Response do Wisconsin State Crime Laboratory e professor de Antropologia e Justiça Criminal na Universidade de Wisconsin-Oshkosh. O que significa ser consultor profissional? Então eu ajudo sempre que o laboratório de crimes acha que precisa de auxílio em antropologia forense. Então, se houver um caso que envolva restos humanos esqueletizados, se houver um caso com restos muito decompostos, ou casos em que estamos procurando por covas clandestinas, eu me envolvo. Resumidamente, você pode descrever suas qualificações em antropologia forense? Sim, tenho bacharelado em antropologia e em ciências da saúde pela Universidade Estadual de Grand Valley. Também tenho doutorado em antropologia pela Universidade Estadual de Nova York, em Albany. Há quanto tempo você trabalha como consultora profissional no Laboratório Criminal do Estado de Wisconsin? Nos últimos 4 anos. Você também presta consultoria para outras agências de investigação além do Laboratório Criminal do Estado de Wisconsin? Sim, então eu já trabalhei para agências como o Instituto Médico Legal do Condado de Milwaukee, o Departamento de Justiça do nosso estado, na Divisão de Investigação Criminal, o FBI, o Departamento de Defesa, ao longo desses últimos 13 anos. E você disse que também é professora. Em qual universidade mesmo? University of Wisconsin-Oshkosh. Há quanto tempo você é professora? 13 anos. E também é de antropologia, correto? Sim, antropologia e justiça criminal também. Então, o que é, bem brevemente, só descreva o que é o estudo da antropologia? Sim, essa é difícil de responder brevemente, mas antropologia é o estudo da humanidade. E isso inclui, sabe, o que significa ser humano em todo o tempo e espaço. Por esse motivo, muitos antropólogos passaram um tempo estudando o esqueleto humano para tentar entender a evolução humana ao longo do tempo. E percebemos que podemos aplicar muitos desses métodos do estudo do esqueleto humano em casos que envolvem restos humanos esqueletizados. Então, mesmo que a antropologia seja um assunto muito amplo, minha especialidade é o estudo do esqueleto humano. Então, quando você chega à cena, seu trabalho principal é identificar ossos ou ossos humanos? Sim, depende do tipo de cena para a qual sou chamado. Mas muitas vezes, se estamos procurando restos humanos em uma área, meu papel é identificar qualquer item encontrado, ver se são ossos mesmo e se forem, se são humanos ou de animais não humanos. Esse é um dos meus principais papéis. Outro papel é procurar sinais de covas clandestinas e ajudar na escavação científica e sistemática dessas covas também. O que significa uma cova clandestina? Cova clandestina é quando alguém tenta esconder restos humanos cavando um buraco em algum lugar que não seja um cemitério marcado. E por isso nós procuramos por essas covas com relativa frequência. E que tipo de coisas você procura quando está procurando uma cova clandestina? Depende. Se for uma cova rasa, é possível ver restos humanos esqueletizados na superfície. Muitas vezes, covas rasas podem ser perturbadas por animais carniceiros, então veremos elementos do esqueleto humano espalhados pela superfície, então vamos procurar por isso. Se não, buscamos terra remexida. Às vezes, uso um radar de penetração no solo para tentar localizar objetos enterrados. Você pode detalhar mais sobre a unidade de radar de penetração no solo? Sim. Unidades de radar de penetração no solo lembram pequenos cortadores de grama elétricos, mas emitem ondas de rádio para dentro da Terra. Quando ela encontra um objeto com diferente capacidade de armazenar energia elétrica, parte das ondas de rádio retorna à superfície e é registrada pela máquina. Então, digamos que haja um osso enterrado em uma cova clandestina e nós passamos o GPR por cima dele. O osso tem capacidade diferente de armazenar energia elétrica em relação ao solo, refletindo ondas de rádio que permitem sua detecção como objeto enterrado. Você só responde ao que acreditamos ser uma cena de crime ou responderia a outras circunstâncias também? Sim, respondo sempre que autoridades policiais ou investigadores médico-legais investigam mortes envolvendo restos esqueléticos e consideram necessário. E assim, embora eu responda a eventos de natureza criminosa muitas vezes,
Eu também costumo responder a outros tipos de eventos. São mortes acidentais em áreas de mata, onde a pessoa não é encontrada por muito tempo, levando à decomposição e à esqueletização, ou situações que podem não ser acidentais, como suicídio. Então depende, às vezes não são de natureza criminosa. O que realmente faz com que me chamem é quando há restos humanos esqueléticos. E você já respondeu às cenas. Você descreveu muitas cenas em que um corpo está na natureza e o corpo se decompôs, restando apenas ossos, correto? Correto. Você já respondeu às cenas de incêndio em que o corpo queimou tanto que restou muito pouca pele no corpo? Sim, várias. Então você faz as duas coisas. Sim, enquanto os restos estiverem esqueletizados ou em sua maior parte esqueletizados, serei chamado. E se a autoridade estadual de investigação de incêndios atender uma ocorrência, eles encontram restos humanos muito queimados, possivelmente com algum tecido mole, mas reduzidos a ossos ou fragmentos. Então eu também sou chamado para ajudar nesses tipos de casos. Então, em algum momento de junho acredito que foi especificamente em 6 de junho de 2024, você foi contatada pelo departamento do xerife do condado de Dodge para responder a uma ocorrência na Wood Road. E qual seria o município de Climax, mas com endereço postal em Juneau, Wisconsin? Sim, fui contatado indiretamente, então eles entraram em contato com o Laboratório de Crimes para Assistência e, em seguida, o Escritório de Resposta a Cenas de Crime do Laboratório de Crimes entrou em contato comigo para eu ir até a cena na cidade de Climax. E então você foi até essa cena? Fui sim. E qual era o seu papel quando você foi até essa cena? Naquele dia, usei um GPR, um radar de penetração no solo, para examinar uma área de interesse dos investigadores e verificar se havia algo enterrado. Eu não encontrei nada enterrado naquela ocasião. E então eu ajudei a percorrer o restante da cena. E enquanto as pessoas procuravam na cena, alguns ossos foram encontrados naquele dia que eu identifiquei como sendo ossos de animal. Você voltou depois daquela mesma cena? Acho que devo dizer que voltei ao condado de Dodge, desta vez na cidade de Juneau, para a área de apreensão do escritório do xerife. Acredito que foi na sexta-feira, 28 de junho. Na sexta-feira, 28 de junho, eu não fui. Eu fui para o condado de Adams, relacionado a este mesmo caso, onde ajudei em uma busca terrestre. Meu papel era simplesmente identificar se qualquer osso encontrado era realmente um osso, em primeiro lugar, e depois se era humano ou de animal não humano. Você se lembra se alguém da sua equipe esteve presente aqui na sexta-feira, 28 de junho, ou se você apenas recebeu alguns itens que foram encontrados durante uma peneiramento feita na sexta-feira, 28 de junho? Sim, havia agentes especiais do DCI presentes naquele dia, e eles me enviaram mensagens com fotos, onde me pediram para identificar itens como sendo ossos e, se possível, se eram ossos humanos. Então havia outro dia em que você foi diretamente à cena na Wood Road em junho? Sim, acredito que tenha sido em 29 ou 30 de junho. E isso eu fui solicitado pelo médico legista do condado de Dodge para ir e escavar uma área onde eles acreditavam ter visto uma área de queima na superfície. E nesse dia você pode descrever brevemente o que fez, qual foi o seu papel? Sim, eu fui escavar aquela área de queima na superfície na tentativa de ver se havia restos humanos associados a essa área que estavam ocultos sob a terra. E nós fizemos isso só para sua referência. Você sabe se havia um representante do departamento do xerife do condado de Dodge presente no dia 30 de junho durante aquela escavação? Sim. E você se lembra quem era? Havia vários, mas conheço Taylor Mills, não sei se pronuncio certo agora. Estava lá. E ele já testemunhou, mas você pode descrever brevemente o que significa escavação, o que você orienta as pessoas a fazerem? Sim, então neste caso nós dividimos a área de queima na superfície usando quadrículas. O objetivo disso era remover vários centímetros de terra da área da superfície queimada. E então cada quadrícula teria sua própria peneira, com uma tela de malha de 1/4 de polegada.
O solo removido da superfície queimada era peneirado para encontrar pequenos fragmentos de ossos. E por que é importante usar esse processo? Para ter controle espacial desses restos, certo? Assim, se achássemos um osso ou item de valor probatório em uma peneira, saberíamos a localização aproximada em que foi encontrado. E nessa data, em junho, bem, deixa eu dizer Na triagem que ocorreu em 28 e 30 de junho, foram encontrados restos humanos? Sim. E você preparou um relatório detalhando os restos humanos que foram encontrados nessa data? Sim, preparei. E eu vou te mostrar o que foi. Marcado como peça de prova 400. Você reconhece esse relatório? Sim, reconheço. E que relatório é esse? Este é um relatório que resume as descobertas daquela escavação no final de junho, referente à queima superficial. E você também revisou uma apresentação em PowerPoint que destaca algumas fotos e resumos desse relatório? Sim, eu revisei. Então, primeiro, o 400 é uma cópia exata do relatório que você posteriormente enviou para o departamento do xerife do condado de Dodge ou para o escritório do médico legista? Acredito que para ambos. E o 400 é uma cópia exata desse relatório que você enviou para ambas as agências? Sim, é. Eu gostaria de apresentar o 400 como prova e pedir permissão para exibir partes desse relatório ao júri. Sem objeção. Será aceito e você pode publicar. Vamos direto ao primeiro slide. É só, obviamente, a página de capa do documento 400, certo? Correto. E o número do processo ali, qual é o número desse processo? Esse é o número do caso do Laboratório Criminal do Estado de Wisconsin. Porque você então não é o número do caso do departamento do xerife, porque você é a consultora do Laboratório Criminal do Estado, correto? Correto. E então, passando para o próximo slide, esta é a segunda página do documento de prova 400, correto? Correto. E que informações estão contidas nesta página? Ela só lista as diferentes jurisdições com as quais eu ajudei neste caso. E então, no final, ela também nos mostra a data do relatório? Sim, a data, o mês em que o relatório foi enviado. Agora, o próprio relatório contém um índice, certo? Correto. E depois algumas informações de contexto, está correto? Correto. Essas informações de contexto, é justo dizer que você acabou de testemunhar sobre grande parte dessas informações, como você se envolveu nessa investigação, etc. É sim. Então, agora passando para o que é formalmente de acordo com o índice, a página 2 do relatório, o que estamos vendo aqui? Esse é um fragmento do osso temporal direito de um indivíduo humano. E especificamente esse fragmento, o osso temporal é um osso que compõe a lateral da sua cabeça e parte da base da sua cabeça. Inclui o orifício do ouvido e muitos órgãos responsáveis pela audição e equilíbrio, como a cóclea e os canais semicirculares. A parte do osso temporal que forma a base do crânio é esse pedaço grande e espesso de osso chamado pirâmide petrosa, e é isso que está mostrado no slide. Então, no slide, tem um apontador laser, né? Eu não queria te interromper, pode usar. Isso, tem uma ponta que é o apontador laser, então se você apertar o botão vermelho... Isso, tem uma ponta que é meio branca e uma ponta que é... preta. Você pode descrever o que está acontecendo com esse osso aqui? Sim, então esta é uma imagem da pirâmide petrosa. Esta é a parte dela que fica dentro do seu crânio, certo? Na cavidade onde está o seu cérebro. E o que você vê é que parte dessa pirâmide petrosa está manchada de preto, então ela foi carbonizada. Então, quando o osso é exposto ao fogo com calor suficiente e por tempo suficiente,
ele vai passar por várias mudanças na sua aparência. A primeira mudança é que ele passa daquele tom meio branco, que é o osso não alterado que você vê no lado esquerdo da tela, para o aspecto carbonizado que você vê no lado direito da tela. Depois de ser carbonizado, o osso vai continuar a mudar. E se o osso continuar exposto ao calor com temperatura e duração intensas o suficiente, isso vai destruir o componente orgânico do osso. E isso leva a algo que é conhecido como calcinação, onde o osso vai ficar cinza ou branco. E isso acontece porque o único componente que resta é o mineral do osso. Os componentes de colágeno já desapareceram e o osso resultante fica muito quebradiço. Você não vê isso nesta imagem. Em vez disso, você vê o osso não alterado bem aqui, depois o osso carbonizado e em seguida aquela pequena faixa bem no meio, que é uma área de transição entre esses dois. Então agora vou passar para a próxima imagem aqui, que é página 3 do seu relatório. O que vemos aqui? Aqui está um bom exemplo de calcinação que acabei de mencionar. Bem ali, aquele com a seta preta, esse osso você pode ver que ele é branco, meio branco acinzentado e com aspecto de giz. Esse osso foi exposto ao fogo por um período mais longo de tempo, ou ao fogo, ou a uma combinação disso com um fogo mais quente, o que resultou na destruição do componente orgânico do osso. Nos demais fragmentos, há principalmente pequenos pedaços de osso realmente carbonizados. Eles são, como você pode ver pela barra de escala, pedaços bem pequenos de osso. E então, passando para o nosso próximo slide aqui, essa vai ser a página 4 do seu material. E acho que enquanto discutimos mais, só nos diga o que está representado na página 4. Sim, na página 4 é a mesma pirâmide do Petrus que já vimos. Este foi o primeiro osso que descobrimos enquanto escavávamos em 30 de junho para remover a camada superficial queimada, tipo uma área de fogueira. E sim, esse foi o primeiro que encontramos e o primeiro que vi associado a este caso, que eu poderia dizer que era humano do ponto de vista diagnóstico. Qual o número do laboratório criminal responsável por isso? Número 16 do laboratório criminal. E vou analisar minha prévia rapidamente. 16, oi. Tipo, qual é o próximo slide? E quando você diz laboratório criminal número 16, o laboratório realmente colocou marcadores em cada osso quando encontramos naquela data, certo? Certo? Certo. Então eu vou te mostrar as provas 41 e 42. Então você falou sobre a marcação em grade e depois sobre os marcadores do laboratório criminal. Então essas fotos aqui demonstram quando e onde localizamos o item 16. Sim, demonstram. Então, vou apenas passar por isso, porque acho que foi na terça-feira que os jurados ouviram esse depoimento. Vou passar por essas duas fotos aqui, só para refrescar a memória deles. Onde encontramos, e acho que você chamou isso de... Nós estávamos chamando isso de poço de queima. Mas você, qual é o termo que você aprendeu ou usa? Eu usaria o termo queima superficial, porque não era exatamente um poço. Era meio que uma área que dava para ver que estava coberta de cinzas. Havia muita cinza. A cinza já havia sido raspada da superfície. E realmente esse é um termo mais preciso do que poço de queima, porque isso não estava significativamente abaixo do solo, certo? Nós normalmente diríamos isso. Quando pensamos em uma fogueira ou em uma área onde sentamos ao redor do fogo, usamos o termo poço, mas isso era o poço. Mas isso tudo estava apenas na superfície e depois que foi removido, aí sim vai substancialmente abaixo do solo, correto? Certo, agora passando para o próximo slide, aqueles são os 41 e 42 ali nesse slide. Indo para o próximo, essa é a página 5. Que parte do seu relatório é essa? O que vemos aqui? O número 19 do laboratório de crimes foi o rótulo dado a isso.
É um fragmento ósseo muito pequeno e comprido, é tão pequeno, na verdade, que quase não há anatomia esquelética preservada, e por isso não é possível para mim afirmar de forma conclusiva se é humano ou não. Tudo o que posso dizer é que é osso, porque dá para ver tanto o osso cortical quanto o osso trabecular, aqui. O formato é compatível com um osso longo, indicando que ele é mais comprido que largo, como os ossos tubulares dos braços, pernas, dedos das mãos e dos pés. Mas o fragmento em si é tão pequeno que quase não há marcadores anatômicos diagnósticos presentes, onde eu pudesse indicar um aspecto específico e afirmar que isso é totalmente humano. Então, pode ser animal, mas não é tão conclusivo que seja animal. Correto, correto. Tipo, às vezes você está no campo e pode olhar para um osso e dizer: isso definitivamente é um osso de cervo ou de guaxinim ou algo assim. Correto, correto. É pequeno demais e fragmentado demais para conseguir fazer isso agora. O próximo slide da apresentação ou o próximo slide do PowerPoint aqui. Agora estamos olhando para o documento exibido 21, que é, desculpe, Laboratório Criminal número 21, que é a página 6 do slide 400. O que estamos vendo aqui? Então, o laboratório criminal número 21 é um molar superior esquerdo, ou seja, o seu maxilar superior, o segundo molar do lado esquerdo, aquele dente grande de trás que você usa para triturar os alimentos. E você analisou isso ou... Eu examinei e reconheci que era humano, lá no local quando foi descoberto. Morfologicamente, o padrão das cúspides, o formato geral do dente é diagnóstico como sendo de um humano. Certo. E você consulta um dentista forense? Sim, eu consulto. E quem é o dentista forense com quem você consulta? Dr. Gabriel Legro. E os serviços dele também foram utilizados no decorrer desta investigação, correto? Sim, acredito que ele examinou esse dente. Certo, passando para o próximo slide. E isso seria... Documento 48. E essa é uma foto do item 21 no local, está correto? Correto. E eu não sei se essa é a sua mão ou de alguém da sua equipe, mas seria alguém apenas segurando o dente para mostrar como ele estava no campo, correto? Correto. E passando para o próximo slide, que é a página 7 do documento 400. Se pudermos apenas dar um zoom aqui e nos dizer o que estamos vendo. O item 22 do laboratório criminal é outro pequeno fragmento ósseo. Porque é tão pequeno e quase não há anatomia esquelética preservada, não é possível dizer de qual osso ele vem, um osso específico, e não é possível afirmar de forma conclusiva que é humano em vez de algum outro animal não humano. Há alguns círculos nos dois itens inferiores aqui. Por que esses itens estão circulados? Só estou apontando aqui bem ali onde o ponteiro laser está, que há uma área de calcinação. E esse é o tipo mais avançado de mudança de cor que você vê com a exposição ao fogo. E ali no canto inferior direito há um bom exemplo de carbonização nesse pequeno fragmento de osso. Então, nós sabemos cientificamente quanto tempo leva para passar do ponto de osso normal para começar a carbonizar e depois degradar completamente o osso? Não podemos dizer isso especificamente porque, se você variar o tempo ou a temperatura, pode alcançar esses resultados. Mas leva mais tempo para progredir até a calcinação completa. E mais tempo, tipo horas? Mais tempo ou temperatura mais alta, devo dizer. Horas, dias, semanas. Depende da intensidade do fogo. E você sabe algo sobre ácido sulfúrico? Tanto quanto qualquer pessoa que já usou em casa. E eu também conheço suas aplicações em situações forenses. Então, no que diz respeito à carne humana, pode ter algum impacto na carne humana? Sim, o ácido sulfúrico é, você sabe, um ácido corrosivo, e por isso a exposição ao tecido humano resultará em sua destruição. Certo, passando para o próximo slide, que é a página 8 do documento 400, o que estamos vendo aqui.
Este é um fragmento ósseo muito pequeno, que é de uma costela, mas é tão pequeno que não preserva marcos anatômicos suficientes ou a morfologia geral de uma costela para afirmar conclusivamente que é humano. Qual era o número do fragmento no laboratório criminal? Número 30 do laboratório criminal. Certo, e passando para a próxima foto aqui. Número 31 do laboratório criminal é um pequeno fragmento da abóbada craniana. Então, quando usamos o termo abóbada craniana, estamos falando sobre a grande estrutura arredondada que abriga o seu cérebro. O osso craniano é meio que como um sanduíche. Ele tem duas partes externas sólidas e uma parte esponjosa que fica entre essas partes sólidas. E isso pode ser visto no fragmento, mas ele é tão pequeno que não dá para afirmar de qual parte do crânio veio. Devido ao seu pequeno tamanho, também não podemos afirmar com certeza que seja de um humano. Mas podemos dizer que ele vem de um crânio. Correto. Só não é um crânio humano. E pode vir de um crânio humano, mas não podemos afirmar isso com absoluta certeza. Certo. E seguindo em frente, acho que já mencionei, mas aquele slide anterior era a página 9 do documento 400. E agora, passando para a página 10 do documento 400, este agora é o laboratório criminal número 33. O que estamos vendo aqui? Este é outro fragmento de osso longo, um dos ossos tubulares mais compridos que largos. É bem pequeno. Novamente, é tão pequeno que não tem pontos anatômicos suficientes ou formato geral para dizer com certeza se é humano ou não, ou para afirmar com certeza de qual osso ele veio. Mas, de modo geral, o tamanho dele é compatível, por exemplo, com um osso longo, como uma falange humana, que é um osso do dedo, ou talvez um metacarpo, que são os ossos da palma da mão, ou talvez, você sabe, dos dedos do pé, ou dos ossos do arco do pé, que são todos ossos longos e relativamente pequenos. E então nós temos algum daquele carbonização ou evidência de queima nesse osso aqui? Sim, há evidências de carbonização visíveis nas bordas aqui. Essa parte não carbonizada fica no centro do osso durante a vida. E então, se você virar, pode ver que o lado de fora também está carbonizado. Então, está quase completamente carbonizado. Então, passando para a próxima página. Então, esta seria a página 11 do documento 400. Sim, o item 34 do laboratório criminal é outro fragmento de osso carbonizado. Então, novamente é pequeno demais e preserva pouca anatomia esquelética para afirmar com certeza de qual osso específico ele vem ou para dizer de forma conclusiva que é humano, mas o osso em si está carbonizado. E então, passando para a próxima página, que é a página 13, porque acredito que a página 12 apenas indicava que havia um número 36 do laboratório criminal e foi determinado que esse número não era esquelético, correto. Então, passamos para a página 13 do anexo 400, que é o número 37 do laboratório criminal. O laboratório criminal 37 também é um fragmento ósseo pequeno, impossível de classificar ou afirmar com certeza que é humano. E é um pedaço de osso carbonizado. Você mencionou o trabecular de novo. O que significa essa palavra? Pode explicar? O osso trabecular, você pode ver bem ali, é um pouco difícil de ver na tela. É um osso esponjoso. Dentro de muitos ossos há esse osso trabecular, ou esponjoso, que lembra um osso fino e ramificado. E durante a sua vida, é aí que fica a sua medula. Então, a medula óssea e também a medula que armazena a gordura fica dentro desse osso trabecular. E então, passando para o próximo slide, que seria a página 14 do documento 400, Laboratório Criminal, número 38. Sim, é outro pequeno fragmento de osso. Neste caso, ele não apresenta nenhuma alteração térmica, então não há carbonização nem calcinação. Mas, novamente, o fragmento de osso é tão pequeno que não foi possível determinar de forma conclusiva se é humano ou reconhecer a que tipo específico de osso pertence.
Certo, passando para a página 15 do anexo 400, o que estamos vendo aqui. Este é o laboratório criminal 39. Então, este é um pequeno fragmento de osso, mas um que podemos afirmar de forma conclusiva que é humano e também reconhecer um tipo específico de osso. Então, na tela ali, você pode ver o que é conhecido como faceta articular superior de uma vértebra lombar. As vértebras compõem sua coluna vertebral ou espinha dorsal. As vértebras lombares formam a parte mais baixa dela. Para muitos, provavelmente está encostada na cadeira, ficando também na parte traseira da vértebra, chamada de pedículo, e também uma pequena área chamada processo mamilar, e quase todo o pequeno fragmento está carbonizado. O formato e o tamanho da própria vértebra permitem um diagnóstico conclusivo de origem humana. E, novamente, isso é basicamente por causa da natureza e do formato desse osso, correto? Sim. Ossos suficientes foram preservados aqui e, neste caso, vários pontos anatômicos permitem classificar os ossos como vértebra lombar e reconhecer que isso é exclusivo da nossa própria espécie, Homo sapiens. E eu vou te mostrar. Exibição 52, 55, 56, 57, 58, 59 e 60. Essas são todas fotos sobre as quais o Tenente Unhas já testemunhou anteriormente, e se você puder passar rapidamente por elas, essas fotos representam os ossos sobre os quais acabamos de testemunhar. Sim, vários. E alguns deles nós não temos marcadores na terra, certo? Correto, alguns foram achados nas peneiras. Certo, e eu vou mostrar 2 de cada vez, passando pela frente do júri, só para lembrá-los. Então, estes são o 52 e o 55. Então, quais ossos estamos vendo aqui no 52 e no 55? Seriam o número 30, eu acredito, e o 52, e o 31, e o 55. Então, o próximo é o 65, me desculpe. 56 e 57. Quais números das evidências estamos analisando? Então, Laboratório de Crimes 33 e Laboratório de Crimes 34. Agora 58 e 59. Então, 58 é 37, que é aquele 38, é o próximo osso, que eu não sei se já falamos sobre ele. Acho que 37 pode ter sido aquele que foi. Não. Sim, 38 é um fragmento ósseo pequeno que não identificamos como humano ou de um tipo específico. Então pule esse. Vamos fazer o 60 aqui. Então vamos fazer o 59 e o 60. Então 38 e 39. 38 e 39. Correto. E então passando para... E eu acabei me adiantando aqui. Então 16... O que estamos vendo aqui no 16... Isso mesmo, o número 7 ou número 37 é um fragmento, um pedaço fragmentado de um corpo vertebral humano. As vértebras, ossos que formam a coluna, têm uma parte que se projeta para trás, conecta-se aos músculos e permite mover o tronco. E então os corpos das vértebras são o que realmente suportam o peso do seu tronco. E então o que temos aqui é um pedaço de um corpo vertebral humano. O tamanho e a forma sugerem que é ou da região torácica da coluna, que são as vértebras que fazem conexão com suas costelas, ou da região lombar da coluna, que é a parte mais inferior das suas costas. Esse osso em si é identificável como humano pela morfologia, pelo formato geral.
E então ele apresenta uma mistura de carbonização e calcinação. E além disso, ele também apresenta um pequeno crescimento osteoartrítico que é reconhecível e ainda está preservado. E o que exatamente isso significa? Geralmente, quanto mais velho você fica, maior a chance disso ocorrer. Mas além da genética, seu estilo de vida também influencia. Mas ao longo da vida adulta, algumas pessoas desenvolvem pequenos crescimentos ósseos ao redor das articulações, e cada vértebra forma uma articulação com a de cima e a de baixo. Pequenos crescimentos osteoartríticos podem se formar nessas situações, e um deles é visível aqui. E então, continuando, essa era a página 16 do documento 400, indo para a página 17 do documento 400, sim. Então, na página 17, você pode ver no círculo o esporão ósseo realmente osteoartrítico. E também incluídos no recipiente rotulado como número 37 estavam vários pequenos fragmentos trabeculares de osso, carbonizados e calcinados, aquele osso esponjoso que fica dentro de muitos elementos do esqueleto. Então, você pode vê-los aqui. Então, alguns são brancos e calcinados e outros são escuros e carbonizados, o que reflete a exposição ao fogo. E isso mostra o nível diferente de exposição ou de alguma forma, ou... Sim, se você olhar aqui, verá calcinação neste fragmento de osso. Isso indica que chegou a um ponto em que todo o aspecto orgânico do osso foi destruído pela exposição ao calor, enquanto o que está ao lado está carbonizado e ainda não chegou a esse grau de calcinação. Isso revela diferentes tipos de exposição ao fogo aqui. E em algum momento, o que acontece com o osso quanto mais tempo ele fica exposto ao fogo? Então ele se torna calcinado, o que o deixa quase como giz, porque tudo o que resta do osso é o aspecto mineral do osso. E a gente consegue identificar o osso só olhando para a terra? Normalmente ele fica inteiro, exceto se for pulverizado. Então, mesmo nesse fragmento lombar, ou melhor, desculpe, no fragmento do corpo vertebral que temos aqui, ainda é reconhecível, mesmo que grande parte dele esteja calcinada. E como seria possível pulverizar um osso depois do processo de queima? Como na cremação comercial moderna, os corpos são queimados e depois são desfeitos com equipamentos mecânicos. Então, qualquer coisa que pegasse um osso calcinado bem esbranquiçado e o manipulasse mecanicamente poderia resultar em uma destruição ainda maior do osso. Coisas como uma pá poderiam fazer isso? Seria forte o suficiente? Sim, isso depende do nível de calcinação. Algo como um martelo poderia fazer isso? Seria forte o suficiente? Sim, dependendo do nível de calcinação, sim. Passando para a página 19. O que estamos vendo aqui? A página 19 mostra mais alguns fragmentos ósseos. Então, os dois na parte de cima são fragmentos da abóbada craniana que na superfície ectocraniana, que é a parte voltada para o couro cabeludo, estão principalmente calcinados. E então, na superfície endocraniana, ele está carbonizado. Esse fragmento de osso é muito pequeno. Então, novamente, não podemos dizer com certeza de qual osso ele veio, ou mesmo, nesse caso, que é definitivamente humano do ponto de vista diagnóstico, mas seu formato geral é consistente com a forte probabilidade de ser parte de um osso frontal humano, que é o osso que forma a sua testa. E do lado disso, no PowerPoint, de qual laboratório criminal ou de qual recipiente esses fragmentos vieram? Número 42. Isso é do peneiramento se você consegue se lembrar do peneiramento do dia 30 ou da apreensão do dia 29. Acredito que isso seja do dia 29. Mais alguma coisa neste slide número 19 que precisa ser discutida? O recipiente 42 também continha alguns fragmentos ósseos pequenos, muito pequenos, que estavam principalmente calcinados, como você pode ver aqui. A maioria são ossos trabeculares. Esses fragmentos não foram identificados como de um osso específico, nem é possível afirmar com certeza que sejam humanos. E agora, passando para a próxima página. E agora, passando para a próxima página. E agora, passando para a próxima página.
O que estamos vendo aqui? No topo, há duas vistas de um fragmento do corpo de um osso longo, provavelmente de um osso maior como a tíbia ou o fêmur. Mas, novamente, eles são relativamente pequenos e não preservam marcos anatômicos suficientes para afirmar de forma conclusiva se são humanos ou até mesmo de qual osso específico fazem parte. Eles estão principalmente calcinados, como mostra a coloração acinzentada e um pouco de carbonização nos cantos. E então, bem no fundo, também do 42, há outro conjunto de pequenos fragmentos de ossos longos que provavelmente são de um animal não humano. Certo. E agora isso conclui. É justo dizer que isso conclui a parte sobre os fragmentos ósseos que estão contidos no relatório do item 400, correto? Correto. E então, a última coisa contida no item 400 é um resumo dos seus achados antropológicos forenses, correto? Correto. E quais foram esses achados antropológicos em relação aos achados de junho? Achados? Dessa queimada superficial, recuperamos material humano diagnosticável, esquelético e dental, sendo que a grande maioria apresentou alterações térmicas nos ossos, incluindo carbonização e calcinação. E conseguimos dizer algo sobre o sexo dos ossos ou algo desse tipo? Os restos estavam fragmentados demais para definir o perfil biológico do falecido, por isso não foi possível concluir se era do sexo masculino ou feminino. Também não conseguimos afirmar de forma conclusiva qual era a idade deles no momento da morte. Não conseguimos dizer, de que grupo populacional eles vêm, se são brancos, negros, asiáticos, nativo-americanos, e também não conseguimos dizer qual era a altura deles. Mas conseguimos afirmar que havia restos esqueléticos humanos recuperados daquela área queimada, e esses restos esqueléticos humanos foram substancialmente alterados pela exposição ao fogo. Certo. E, meritíssima, o senhor quer que eu continue, correto? Ou vamos passar para outro relatório agora, mas eu posso continuar até assim que estivermos... Continue, certo. Então, em algum momento, você foi solicitada a voltar para este local em Dodge County? Foi sim. E quando pediram para você voltar a este local? No fim de outubro daquele ano. E você se lembra por que pediram para você voltar a este local? Pediram para eu voltar porque nós tínhamos encontrado. Restaram tão poucos vestígios do falecido que nós acreditávamos, ou os investigadores acreditavam, que valia a pena iniciar uma nova busca na propriedade para tentar localizar algumas das partes faltantes dos restos esqueléticos desse falecido. E você se lembra de que data específica, data ou datas você voltou à propriedade? Acredito que a primeira vez que voltei foi em 24 de outubro e a segunda vez que voltei foi em 30 de outubro. Então, em relação ao dia 24 de outubro, você pode falar sobre o que aconteceu? Bem, primeiro com quem você estava nessa data, quando voltou em 24 de outubro? Sim, no dia 23 de outubro fui contatado pelo médico legista do condado de Dodge, que solicitou minha ajuda em uma busca na propriedade no dia 24. Então dirigi até a propriedade na cidade de Climbing e participei de uma busca sistemática em linha na propriedade, onde tínhamos pessoal do departamento do xerife do condado de Dodge, do escritório do médico legista e eu mesmo nos organizamos basicamente ombro a ombro para atravessar a propriedade, mexer nas folhas e procurar qualquer evidência de restos humanos esqueletizados. E durante essa parte inicial da busca, encontramos alguns ossos, mas, pelo menos inicialmente, consegui reconhecer que todos eram de animais não humanos. Em algum momento você observou o que acredita ser osso humano no dia 24 de outubro? Investigadores do departamento do xerife do condado de Dodge me chamaram de volta à área da queimada superficial e logo ao lado dela haviam encontrado o que acreditavam serem alguns ossos espalhados. Após ir até essa área e ver ossos espalhados, reconheci vários elementos esqueléticos humanos na superfície do solo. E o que...
No dia 24 de outubro, especificamente, qual foi o processo utilizado para coletar e fazer a busca naquela área? Nós sinalizamos os restos, os ossos que estavam presentes na superfície, e então usamos outra grade na tentativa de recuperar esses restos e ver se conseguíamos encontrar mais algum, que foram enterrados de novo e peneiramos a terra escavada. E havia apenas uma área que foi demarcada e vasculhada no dia 24. Para demarcada e vasculhada, sim. E o que foi interessante é que quando vi os restos esqueléticos espalhados, parecia ter sido o tipo de dispersão feita por um carnívoro necrófago. E perto de onde esses restos estavam espalhados, podíamos ver um pequeno buraco que parecia ter sido cavado por algum tipo de carnívoro necrófago. Isso teve algum significado para você? Foi para mim porque era uma área adjacente à queimada superficial. Então parecia que alguns restos humanos tinham sido colocados sob a terra ao lado da queimada superficial. E que em algum momento depois que saímos em junho, carniceiros encontraram o local e não estava fundo, então eles conseguiram cavar naquela área e puxar restos humanos. Então, Tudo bem, este é um bom ponto para fazer uma pausa. Por favor, continue. doutora, acho que quando paramos antes do almoço, estávamos falando sobre a busca em 24 de outubro. Fizemos uma busca em grade semelhante à de 30 de junho de 2024. E nós só fizemos a busca em grade em uma área no dia 24 de outubro, certo? Certo. E era uma área que ficava justamente ao lado da área que foi feita a busca em grade em 30 de junho, certo? Certo. E então você também voltou à cena uma segunda vez em outubro? Sim, 30 de outubro. O que ocorreu nessa data? Nesse dia, fizemos uma escavação adicional ainda mais distante, tipo nas áreas adjacentes às que focamos no dia 24 de outubro. E então também organizamos uma grande busca em linha na propriedade, onde tínhamos um grande grupo de pessoas caminhando juntas. Sabe, ombro a ombro, para que os campos de visão se sobrepusessem em toda a propriedade para procurar outros restos esqueléticos humanos espalhados. Durante as buscas dos dias 24 e 30 de outubro, foram encontrados outros restos esqueléticos humanos? Sim. Agora, durante essa busca, a equipe de resposta do Laboratório de Criminalística estava na cena ou apenas o departamento do xerife? Só o escritório do xerife desta vez. Não usávamos os marcadores verdes do laboratório criminal. Marcadores, certo. Nós só tínhamos bandeirinhas laranjas em cada item importante, certo? Correto. E você também preparou relatórios com base nas suas descobertas das buscas dos dias 24 e 30 de outubro. Sim, preparei. Estou lhe mostrando o que foi marcado como exibição 401. E você reconhece essa exibição? Sim, reconheço. E o que é essa exibição? É o relatório que eu preparei após nossa busca em outubro. E eu solicito que a exibição 401 seja aceita como prova e permissão para apresentar partes dela ao júri. Sem objeção. Será aceita. Permissão para publicar, correto? Então estamos olhando, está um pouco pequeno na tela, mas essa é a capa. Acho que esta é a primeira página do documento 401, correto? Correto. A página de capa tem o mesmo número do laboratório criminal e agora um número do médico legista do condado de Dodge, correto? Correto. E agora este está datado de fevereiro de 2026, correto? Correto. E a mesma agência está envolvida aqui no primeiro relatório de agosto de 2024, isso está correto? Isso está correto.
Agora, indo para a primeira página do item de prova 401, o que estamos vendo aqui? Então, isso é o lado esquerdo. Na verdade, é uma grande coleção de ossos que estão fundidos juntos de um crânio humano. Então, isso inclui a pirâmide petrosa esquerda, que é uma parte do osso temporal esquerdo, assim como o que é conhecido como a porção basilar do occipital, que é o osso que fica diretamente na base do seu crânio, e ele forma a borda frontal do orifício, que conecta sua coluna vertebral ao seu cérebro. E aí tem só um pouquinho a mais de osso occipital ali. Isso inclui um orifício para o canal hipoglosso, que é o nervo que sai do seu cérebro para controlar várias partes da sua fisiologia. E você disse, desculpa, de qual lado da pirâmide petrosa? Este é o lado esquerdo. Então, se você olhar bem aqui, está a pirâmide petrosa esquerda e ela está fundida com parte do osso occipital. E então, em junho, nós encontramos a pirâmide petrosa do lado direito do osso temporal direito. Então, a pirâmide petrosa do osso temporal direito. E neste caso, nós temos a pirâmide petrosa do osso temporal esquerdo. E esta é a página 3 do anexo 401, correto? Correto. Agora, passando para uma imagem que está na página 4 do anexo 401, o que estamos vendo aqui? Então, aqui temos mais algumas partes do osso temporal esquerdo. Esta peça aqui compõe a lateral do lado esquerdo da sua cabeça. O que muitas pessoas consideram como a têmpora é essa peça bem aqui. E bem ali está a parte que realmente forma o espaço onde sua maxilar inferior ou mandíbula se conecta à articulação temporomandibular com o restante do seu crânio. Então, esses são apenas alguns ângulos desse osso. E esse osso passou por algumas alterações térmicas. Então, na lateral da cabeça, logo acima da orelha, você pode ver que há carbonização, mas uma ausência de alterações térmicas um pouco mais abaixo. E então tem um pedacinho bem aqui que compõe o que é conhecido como processo zigomático do osso temporal esquerdo, que é um pequeno arco de osso na lateral do seu crânio. E esse também está carbonizado. E logo ao lado disso está um pedaço do parietal. Na verdade, são dois pedaços que se encaixam. Os parietais compõem grandes partes da abóbada craniana nos lados esquerdo e direito. Basicamente, pense nisso como a coroa da sua cabeça. E esta é uma seção que preserva uma parte da anatomia chamada de margem parietal, bem ali. E ela se conecta a outro pedaço do parietal e se encaixa. Esse parietal passou tanto por carbonização quanto por calcinação na parte externa do crânio. Você pode ver a parte branca ali, e o outro lado dele está bem aqui. Isso mostra aqueles pedaços do parietal que podem ser encaixados novamente, que estão carbonizados. E, na verdade, pode ser um pouco difícil de ver, mas há tecido mole carbonizado que está conectado ao cérebro e ao tecido mole que o cobre, que foi carbonizado e ainda está aderido a esses fragmentos ósseos. E aqui está só mais um pedaço do parietal. Agora, passando para a página 5 do item 401, o que estamos vendo? Isso, bem no topo, bem aqui, temos alguns pedaços de um osso chamado esfenoide. O esfenoide é esse osso que fica bem no meio do seu crânio, mas compõe parte da base dele. E no topo da base do esfenoide há um pequeno orifício. Esse orifício é conhecido como fossa hipofisária da cela túrcica. E a sua glândula pituitária fica dentro dessa pequena depressão. Então isso é uma parte do osso esfenoide. Ele fica bem no meio do seu crânio e compõe parte do assoalho do seu cérebro. Não há mudanças térmicas, mas as fraturas nas margens indicam que ocorreram perto do momento da morte. Elas não são mais claras. Elas parecem consistentes com o osso cortical ao redor. Então, isso teria ocorrido por volta do momento em que esse indivíduo faleceu. Nas próximas duas, estes são partes de outro pedaço do esfenoide que foi virado. É apenas um pedaço do esfenoide. Conhecido como pterigoide, é uma lâmina que projeta-se na base do crânio e conecta-se a ligamentos e estruturas similares. E na parte inferior há outro pedaço do esfenoide. E isso são versões invertidas do que é conhecido como asa maior do esfenoide. E ela inclui a asa maior abriga parte do cérebro, fazendo parte do assoalho da cavidade craniana,
e também forma a placa traseira da parede de um dos seus olhos. A maior parte disso não tem alterações térmicas, apenas um pouco na placa orbital está carbonizado. Fora isso, o restante não apresenta alterações térmicas, mas as fraturas em todos esses fragmentos ósseos são compatíveis com o momento da morte. E o que isso significa? Fraturas ao redor do momento da morte. Isso quer dizer, você pode explicar um pouco mais como consegue identificar isso? Na antropologia, reconhecemos o período perimortal, quando o osso se quebra de modo característico, mantendo as propriedades que tinha em vida. Então, o osso ainda teria os fluidos e gorduras que teria durante a vida. Se você pegar um osso e esperar um bom tempo após a morte, não muito tempo, mas depende de quanto tempo o processo de decomposição leva e esse osso ficar desidratado, então ele vai se quebrar, vai meio que se estilhaçar de uma forma que não é característica da maneira como ele se quebra durante a vida. Então, as fraturas que vemos aqui e as cores das bordas das fraturas, que são consistentes com o restante do osso que pode ser observado, indicam que essas quebras ocorreram durante o período perimortal. E então você disse que só aqueles dois ossos bem na parte de baixo apresentam carbonização, certo? Nada mais nesta página. O restante não apresenta nenhuma carbonização. Isso é um indicativo? Quero dizer, em primeiro lugar, você disse que foi por volta do momento da morte, mas o próprio fogo provavelmente não foi o que causou as fraturas por causa da ausência de carbonização, correto? Correto. Indo para a página 6 agora, o que observamos aqui? Parte do processo alveolar da maxila esquerda. E é um pequeno fragmento sem sinais de carbonização. As bordas da fratura indicam uma quebra no período perimortal. Na parte inferior, a maxila é o maxilar superior, especificamente a parte de trás dele. E então, bem na parte inferior, você tem duas vistas diferentes de um fragmento ósseo. Este é o osso, fragmento ósseo, ou na verdade são os ossos palatinos esquerdo e direito, uma parte de cada um. Os ossos palatinos formam aproximadamente o terço posterior do seu palato duro. Se você tocar o céu da boca, verá que é o terço posterior da parte dura. E isso fica bem no centro disso, ao longo de uma estrutura conhecida como sutura palatina mediana posterior. E novamente, em todas essas que estão na imagem, as fraturas são compatíveis com o período perimortal. Agora, no item 400, nós falamos sobre um dente que encontramos. Acho que no final a dentista identificou como sendo o dente número 15. Isso fica perto de onde esse osso está localizado. Quero dizer, aproximadamente, eu acho. Mas isso não faz parte do palato posterior ou do processo alveolar posterior da maxila. Não é uma parte que realmente tinha dentes. Entendido. Passando para a próxima página do item 401, página 8. Sim, então aqui estão 3 ossos diferentes mostrados de lados invertidos, que são partes da sua mandíbula ou maxilar inferior. Então, bem no topo, este é o ramo direito da mandíbula. E então, essa é a parte da sua mandíbula inferior que se projeta para cima e faz contato com o resto do seu crânio. E ela não apresenta nenhuma alteração térmica. Ela tem várias fraturas, porém, que atravessam a mandíbula, todas fraturas perimortem. E logo abaixo está o côndilo mandibular esquerdo. Então, essa é a parte da mandíbula que realmente se encaixa na articulação temporomandibular e permite que sua mandíbula abra e feche. E ela tem um pouco de carbonização na lateral, mas fora isso as fraturas são perimortem. E logo na parte inferior está o ângulo gonial esquerdo. E o ângulo gonial é a parte mais posterior da sua mandíbula que faz a curva. E, portanto, essa parte está substancialmente alterada pela exposição ao fogo. E então, no lado lateral, ou seja, o lado que compõe a parte externa de trás da sua mandíbula, está muito, muito carbonizado. E então, no lado medial, é uma combinação de algumas áreas que não estão carbonizadas e áreas que estão carbonizadas. As margens dessa fratura, porém, estão realmente carbonizadas. Então, o fogo e a exposição ao fogo podem ter resultado nas fraturas que vemos ali.
enquanto que os fragmentos mandibulares que temos aqui em cima, na parte superior, para o ramo mandibular direito, não apresentam nenhum tipo de carbonização em nenhuma das superfícies de fratura. Então, essas fraturas nas figuras 23 e 24 que estão no topo da página também são fraturas que ocorreram próximo ao momento da morte, certo? Certo. Indo agora para o anexo 9, desculpe, página 9 do anexo 41, o que estamos vendo? Este é o ióide. Então, o ióide é um osso que flutua e fica mais ou menos na parte anterior da sua garganta. E ele se conecta a vários músculos na região da sua garganta. E ele está quase completo, mas está faltando do lado esquerdo. Está quebrado bem onde o ponteiro está, e está faltando o respectivo corno maior e corno menor do osso ióide. Essa fratura, porém, não é perimortem. Então, se você olhar para a figura 31 no relatório, pode ver que as margens da fratura ao longo dessa fratura são muito claras em comparação com o restante do osso ióide. E isso indica que elas ocorreram post-mortem. Então, muito provavelmente, o osso ióide foi fraturado por um carnívoro necrófago. E agora, passando para a próxima página. 10 do documento 401. O que estamos vendo aqui? Sim, isso é a cartilagem tireoide ossificada. Então, em vida, você tem um monte de cartilagem que fica na parte anterior da sua garganta, mais ou menos onde fica o pomo de Adão. E com o avanço da idade, essa cartilagem pode ossificar ou se transformar em osso. E neste falecido isso aconteceu. E podemos ver essa cartilagem tireoide ossificada de alguns ângulos diferentes. E isso está carbonizado ou queimado de alguma forma que possamos ver aqui? Nenhuma alteração térmica foi observada nisso. Prosseguindo para página 11 do documento 401. Sim, então este é o manúbrio. O manúbrio é a parte de cima do externo, localizado perto do nó da gravata. Ele se conecta à clavícula e a algumas costelas. E às vezes essas conexões, que normalmente são de cartilagem, podem se transformar em osso. Então, neste indivíduo, o manúbrio, que é osso, tudo isso aqui é manúbrio. Essas conexões com a primeira costela, na verdade, se transformaram em osso e ossificaram. Elas parecem pequenas projeções ou chifres saindo do manúbrio. E então, quando você olha para a parte dessa cartilagem ossificada na conexão com a primeira costela, você pode ver na parte de baixo que as margens da fratura ali são bem claras. E então, se você olhar com bastante atenção bem aqui, se eu conseguir manter minha mão firme o suficiente, bem ali, há uma marca de perfuração cônica. E essa marca de perfuração cônica é produzida por carnívoros necrófagos e seus dentes caninos. E então, quando eles devoram ossos e seus dentes entram em contato com o osso, eles fazem essas pequenas perfurações. E isso fornece uma boa evidência objetiva do fato de que esses ossos foram alvo da ação de um carnívoro e espalhados pela propriedade. E, para constar, ele estava apontando para uma área no topo do osso representado na figura 37 e 36. Ou acho que seria 20 e 36, mais ou menos na metade do osso. É uma marca preta escura, mais ou menos na metade do osso na figura 36. Indo para a página 12 do documento 401, o que estamos vendo aqui? Esta é a clavícula esquerda, conhecida por muitos como clavícula. Aqui está a sua parte central, próxima ao externo. E como está quebrada, você não tem a clavícula inteira que se estende, sabe, da parte central do seu torso até o seu ombro. Então é só aquela parte medial ou meio central dela. Mas as margens da fratura têm uma coloração consistente com o osso cortical ao redor e são compatíveis com uma fratura perimortem. Então, perimortem, existe alguma maneira de saber o que poderia ter causado a fratura desse osso? Você se refere ao período perimortem próximo ao momento da morte, certo? Sim, por volta do momento da morte. Pode ter sido um trauma por objeto contundente, mas é difícil afirmar, pois pouca coisa foi preservada. E então, passando para o item, ou página 13 do item 401. Certo, esta é uma parte parecida da clavícula direita.
A clavícula direita tem apenas um pouco de carbonização na parte mais inferior. E então a fratura provavelmente ocorreu pós-morte. E você pode ver que as margens da fratura são realmente claras onde está quebrado. E isso sugere que ela foi quebrada bem depois do momento da morte, depois que esse osso já tinha sido exposto ao solo e a outros tipos de mecanismos de coloração do ambiente ao redor. Desculpe, voltando para a página 12, a clavícula esquerda apresentava algum tipo de carbonização ou alteração térmica? Não apresentava. Na página 14 do documento 401, o que estamos vendo aqui? Esta é a primeira vértebra cervical, que também é conhecida como Atlas. Então, a parte inferior do seu crânio fica em cima dessa vértebra, e ela permite que você balance a cabeça para frente e para trás, assim, como se estivesse dizendo sim. E nós só temos uma parte dela, então apenas a porção anterior do Atlas está preservada. E então, onde está quebrado, as margens da fratura são claras, então isso indica que é uma fratura pós-morte aqui, que provavelmente foi causada por carnívoros necrófagos. Há algum sinal de carbonização ou alterações térmicas nisso? Não há nenhum. Então, isso nos diz que isso não estava no fogo ou não ficou tempo suficiente no fogo para ter carbonização significativa? Sim, não há provas de que esse fragmento de osso esteve no fogo. Então, continuando, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguma maneira de saber se um osso já foi exposto a um produto químico como ácido sulfúrico? Através de testes químicos. Nós já fizemos esse tipo de teste químico nesses itens? Acho que amostras foram coletadas, mas não sei se químicos fizeram isso. Indo para a página 15 do documento 401. Este é o áxis, a segunda vértebra cervical, localizada logo abaixo da anterior que vimos. Também está incompleto. É só a parte mais anterior desse osso. Ele tem uma característica chamada de dente bem ali. O dente funciona como um ponto de pivô e assim permite que você balance a cabeça para a esquerda e para a direita assim. E isso está preservado aqui. No lado posterior do corpo deste osso, há um pouco de carbonização, só um pouquinho. As superfícies de fratura deste osso têm cor igual à dos ossos corticais ao redor e parecem ser perimortais. Então, antes disso, ou por volta da hora da morte. Obrigado. Então, só para esclarecer tudo o que falamos até agora sobre o item 401, todos os ossos do item 401 de outubro são conclusivamente humanos. Sim, até agora todos esses foram identificados de forma conclusiva como humanos. Indo para a página 16 do item 401, o que estamos vendo aqui? Então, esses são alguns fragmentos de vértebras cervicais. A vértebra cervical, o atlas e o axis fazem parte disso. Então, quando falamos sobre vértebras cervicais, são as vértebras que formam o seu pescoço. Então, este é o corpo de uma vértebra que fica abaixo do axis. Você pode ver o corpo dela aqui, que é a parte da vértebra responsável por suportar o peso da cabeça e do pescoço. Esta vértebra está termicamente alterada e quase totalmente carbonizada. E então há um fragmento menor de vértebra cervical aqui, que tem basicamente só um pedacinho muito, muito pequeno de carbonização, mas está, em sua maioria, termicamente inalterado. E dá para saber, existe algum tipo de quebra ou margens de fratura aqui sobre as quais possamos afirmar algo de forma conclusiva, ou por causa da carbonização não é possível? Neste caso, tudo está carbonizado nas margens da fratura. Essas fraturas podem ter resultado da exposição ao fogo. Na vértebra cervical inferior, algumas dessas áreas têm margens mais claras e podem ter origem tafonômica ou podem ter ocorrido pós-morte. Página 17 do documento 401, o que estamos vendo aqui? Estes são dois fragmentos de uma vértebra torácica, ou seja, as vértebras que compõem a parte do seu tórax onde ficam as costelas. E então, bem no topo, há um pedaço de uma vértebra torácica que é conhecido como processo transverso. É a parte da vértebra que se projeta e faz a conexão com a costela.
e por isso está carbonizado, especialmente no seu lado medial. As fraturas parecem perimortem e podem ter sido causadas pelo fogo. E então, bem na parte inferior, há um fragmento novamente de uma vértebra torácica, é o que é conhecido como lâmina e faceta articular inferior. Então parte dela faz a conexão com a vértebra que está abaixo dela. Está totalmente carbonizada, inclusive na margem da fratura, indicando que quebrou devido ao fogo. E novamente trata-se conclusivamente de ossos humanos. Todos eles, sim. Indo para a página 19 do documento 401, o que estamos vendo aqui? Então, aqui estão 3 costelas diferentes que foram recuperadas. Esta aqui é a segunda costela esquerda e ela ainda mantém um pouco de cartilagem costal, que é a cartilagem que faria a conexão com o externo. Ela não foi alterada termicamente. Então, na figura 55, temos uma costela esquerda, eu acredito. E essa é, sim, outra esquerda. Sim, é uma costela esquerda. E então ela está quase completamente preservada, mas tem fraturas ao longo da parte anterior, ou seja, mais para a frente do tórax e nas partes posteriores, com apenas um pouco de carbonização na extremidade posterior. E o último é outro fragmento de costela que também apresenta carbonização em algumas de suas superfícies fraturadas. Então provavelmente foi fraturado devido à exposição ao fogo. Agora, novamente, esses ossos não estavam marcados com aqueles números do laboratório criminal, então não podemos comparar foto com foto como fizemos antes, mas alguns dos ossos são tão distintos que conseguimos identificar alguns deles. Então, vou mostrar para vocês exposição 219. Me diga, algum dos ossos mostrados nessa página está exibido na exposição 219? Estão. E exatamente onde, qual osso é esse que podemos ver na peça 219? Você pode ver o manúbrio. Você também pode ver alguns fragmentos das costelas. E o manúbrio que mencionamos antes, certo? Isso é a parte superior do externo. Então, isso é de acordo com a marcação aqui do escritório do xerife, isso teria sido localizado no dia 24, correto? Correto. E, na verdade, acho que isso fica bem ao lado, ou até faz parte de toda a área que foi perturbada pelos carnívoros. E eu só vou mostrar ao júri o item 219. E nós falamos sobre todas as figuras desta página, certo? Correto. Agora passando para página... Na página 20, o que estamos vendo aqui? Este é um pequeno fragmento de costela. É tão pequeno que não é possível estimar ou avaliar de que lado do tórax ele vem. Mas ele tem uma fratura que está carbonizada de um lado. Então, voltando às costelas que vimos aqui na página 19. Então, temos uma fratura. Me diga de novo, há uma fratura que foi causada... Pelo fogo no círculo, você pode ver. E então você tem outras fraturas que foram potencialmente causadas por alguns carnívoros. E então outras que provavelmente são perimortem, com base nas bordas irregulares e no fato de que elas têm osso colorido que é consistente com o osso cortical ao redor. Então, é provável que esses ossos tenham estado no fogo em algum momento antes de serem enterrados? Só dá para falar isso da costela carbonizada. A costela carbonizada, dos outros ossos não podemos afirmar isso. Você não pode dizer isso, mas ao menos o item 57 que está embaixo. Correto. Certo, vamos para o 20. Já falamos sobre isso, correto? Correto. Agora, passando para a página 22 do documento 401, o que estamos vendo aqui? Sim, então isso é uma tíbia. É uma tíbia esquerda, mas foi bastante alterada
por animais necrófagos, ou devo dizer, roedores que roeram o osso. E então, se você olhar, é um pouco difícil de ver, mas bem aqui há um monte de estrias paralelas ao longo desse osso. Então, bem aqui você pode ver essas estrias paralelas. Você pode ver as estrias paralelas. Isso é causado por roedores. Os roedores têm incisivos centrais que crescem continuamente, então eles procuram coisas duras para roer e desgastar esses dentes. E por isso, muitas vezes, eles pegam ossos e os usam para desgastar esses incisivos. Então, os roedores realmente alteraram bastante esse fragmento de osso através do processo de roer por toda a sua superfície, a ponto de ele ficar modificado. É o formato geral do osso. E só para constar, onde você estava apontando era no meio do documento, desculpe, no meio da figura 61, na página 22 do documento 401, e então na borda externa esquerda, certo? Certo. E então, há mais alguma coisa contida nos documentos 4, 65 e 66 que seja significativa? Sim, nas páginas 63 e 64 há estrias ao longo deste osso e basicamente um corte reto que indicam que foi cortado por uma serra. E nós conseguimos em algum momento fazer uma correspondência conclusiva com algum tipo de serra? Não que eu saiba, mas o que eu acrescentaria é que esse osso foi alterado de forma extremamente significativa pela Estrada 9. Então não é possível afirmar de forma conclusiva que isso seja humano. Então, passando para a página 23. Do documento 401, o que estamos vendo aqui. Mostra a extremidade destruída de um lado da tíbia e, em seguida, a extremidade cortada com as estrias. Esse é o mesmo osso que estávamos vendo na página 22. É o mesmo osso, sim. Ok. E é justo dizer que não houve mais investigação adicional sobre isso. Porque precisaríamos testar para confirmar se era humano. Poderia ter sido algum outro tipo de osso. A família tinha animais e coisas assim. Teríamos que realizar mais testes para analisar esse osso, mas pela quantidade de evidências disponíveis não fizemos uma análise mais detalhada. Correto? Justo? Isso é razoável. Indo para o item ou página 26 do documento 401, o que estamos vendo aqui? Esses são fragmentos, esses são pequenos fragmentos que provavelmente vêm de um fêmur humano, ou seja, o osso da coxa, e, portanto, esses são fragmentos que viriam do corpo desse osso. Infelizmente, eles são bastante limitados em termos de tamanho. Então, afirmar que são definitivamente humanos não é possível. Assim como o último osso, eles foram significativamente alterados pela roedura de roedores. Você pode ver isso ao longo dessas bordas, o que removeu uma boa parte do osso, mesmo desses fragmentos relativamente pequenos. Então, este fragmento de osso aqui, isso é muito provável. Fêmur, apenas com base em seu formato e tamanho geral, também foi calcinado, ou seja, está quase completamente calcinado em todas as suas superfícies, com algumas áreas carbonizadas devido à exposição ao fogo. E eu testemunhei sobre isso antes do almoço. Não dá para saber quanto tempo isso ficou no fogo, certo? Precisaríamos saber há quanto tempo queimava e a temperatura. Sim. Não tem como dizer um tempo específico, não poderia afirmar. Indo para a página 27 do documento 401, o que estamos vendo aqui? Sim. Fragmentos adicionais de ossos longos calcinados e carbonizados. E conseguimos dizer de que parte do corpo eles vieram? Provavelmente são do fêmur ou da tíbia. Podemos afirmar que são humanos? Não de forma conclusiva. E então, página 28. Fragmentos ósseos adicionais carbonizados e calcinados. E podemos dizer de que parte do corpo eles vêm? Para esses, eles provavelmente também são fragmentos de ossos longos, mas não podemos afirmar com certeza o local específico.
Eu só quero mostrar. Muitas fotos neste caso. Eu não vou mostrar todas as fotos da cena, mas só quero passar por algumas. Então, vamos fazer 21, 20 ou 2, 21, 222, 227, 228, 231 e 234. Comece com esses. Se você puder começar com 221 e 222 e só nos dizer o que estamos vendo ali. 221 parece ser aquele primeiro osso que foi destacado neste relatório, que é aquela peça combinada da pirâmide petrosa esquerda e do osso occipital. E 222 é o que parece ser um fragmento de costela. E você estava presente? Junto com alguns fragmentos ósseos adicionais, com as peças da maxila, clavícula e costela que também estão visíveis, assim como o ióide. Você estava lá quando encontraram esses ossos? Sim, eu estava. E isso está incluído no seu relatório? Sim, estão. Vou mostrar esses primeiro. O júri já viu esses anteriormente, mas vou mostrá-los novamente só para refrescar a memória deles. E esses foram encontrados, se não me engano, em 24 de outubro, correto? Correto. E então, indo para o 227 e 228. 227 parece ser o fragmento do ramo direito da mandíbula. E 228 é um fragmento de dente. E acho que esse fragmento de dente não estava no seu relatório. Acho que isso foi entregue à doutora Legros. Doutora Lugro, foi logo antes de escrever seu relatório, certo? Certo. Então, novamente, mostrando as páginas 227 e 228. Você estava lá quando acharam a página 228? Sim, eu estava. Isso também foi no dia 24 de outubro, correto? Corretos. – 231 e 234. O que estamos vendo aqui? 231 é um fragmento ósseo calcinado. Isso estava no seu relatório? 401. Sim. E depois 234. E 234 é um fragmento ósseo não calcinado. É parte do osso temporal. Então, é o osso temporal esquerdo, incluindo a fossa glenoide, que também estava incluída no meu relatório. E então, isso também foi no dia 24 de outubro, ou? Sim, correto. E então, na última foto da cena, o que estamos vendo aqui na 236... A 236 mostra o contorno do buraco onde esses ossos foram colocados e de onde animais carniceiros removeram os ossos que foram objeto deste relatório. E você sabe, a detetive Rose falou um pouco sobre isso, mas você pode explicar um pouco mais por que cavamos tão fundo assim? Sim, você pode, ao observar as camadas do solo, ver onde há uma perturbação. Então, nós analisamos as camadas do solo, chamadas de estratos do solo. É possível ver onde estão perturbadas e misturadas e onde não estão, e conseguimos encontrar o contorno do buraco assim, além de reconhecer a presença de solo perturbado e solto em comparação com o solo compactado.
Infelizmente, você tem mais experiência com esse tipo de buraco do que gostaria. Isso está correto? Já cavei mais desses do que posso contar. E essa é a prova 236, então estou mostrando isso ao júri. Agora, você também preparou 2 diagramas, neste caso conhecidos como o homúnculo. Sim, preparei. E vamos começar com a última, acredito que seja a última página do documento 401. Sim, é a última página do documento 401. O que estamos vendo aqui? E se pudermos apenas dar um zoom, talvez um pouco nisso aqui. Que número é esse, ou é só uma representação? Os ossos que foram recuperados e se eles foram alterados termicamente. Osso amarelo é aquele recuperado que não passou por alteração térmica. As seções pretas destacadas são ossos recuperados que estavam carbonizados. E a cor meio azulada, acinzentada, são seções de ossos que foram recuperadas e estavam calcinadas. E para ficar claro, nós acreditamos que todos esses ossos provavelmente são do mesmo corpo? Sim, Nós só fizemos o teste de DNA em um osso, certo? correto. Mas por que acreditamos que todos são do mesmo corpo? Todos estavam juntos no mesmo lugar e contexto. E há algum osso duplicado que conseguimos localizar? Não havia nenhum. E então você preparou um segundo homúnculo, correto? Correto. O que é que está marcado como prova número 402? E claro, eu não sei. E este é o segundo homúnculo que você preparou, correto? Correto. E o que é esse segundo homúnculo? O segundo homúnculo é apenas uma visão ampliada do crânio e dos ossos, eu deveria dizer crânios, porque é o crânio e a mandíbula. E é o mesmo nível de informação. É amarelo para ossos que foram recuperados e não tiveram alterações térmicas, um cinza escuro para os ossos que foram recuperados e estavam carbonizados, e azul para os ossos que estavam calcinados. E eu gostaria de apresentar o item 402 como prova e pedir permissão para exibir. Sem objeção. Tudo bem. Pode prosseguir. De novo, isso é o mesmo... Basicamente o que está representado no anterior, mas mais um close do crânio, correto? Correto. E mostra a parte de baixo, correto? Correto. E quais desses ossos aqui foram quebrados por volta da hora da morte? A maioria dos que aparecem em amarelo no crânio, termicamente inalterados, mostram evidências de fraturas perimortem. Então, os que estão em cinza e azul ali, que são os ossos que estão carbonizados e calcinados, provavelmente foram quebrados pela exposição ao fogo, mas o restante desses ossos não mostra evidências disso, e suas fraturas são perimortem. E você já atendeu as cenas com ferimentos por arma de fogo confirmados? Sim, já atendi. E a fratura do crânio aqui é consistente com as fraturas de crânio que você já observou em cenas conhecidas de ferimentos por arma de fogo? Seria consistente. E os ferimentos ou os fragmentos ósseos que encontramos e a lesão no crânio? A pessoa que sofreu esses ferimentos estaria morta? Sim, acho que essa é uma suposição razoável. E é justo dizer que o cérebro dessa pessoa basicamente não permaneceria dentro do crânio com esse tipo de ferimento no crânio? Você está correto. Eu não tenho mais perguntas. Cruz. Boa tarde, doutor. Boa tarde.
O senhor afirmou ser consultor do Wisconsin State Crime Laboratory. Correto. O senhor também leciona na UW Oshkosh. Correto. E sua especialidade é antropologia ou antropologia forense? Correto. Você não está envolvido nas determinações, neste caso, quanto à maneira ou à causa da morte? Esse não é papel de antropólogo forense. Esse não seria um papel de patologista? E para um médico legista, sim. Certo, esse não era seu papel aqui. Correto. Seu papel, neste caso, foi principalmente identificar quais ossos na cena eram humanos ou possivelmente humanos em comparação com ossos de animais. Isso e também documentar as alterações térmicas e qualquer tipo de padrão de fratura. Certo, não tenho mais perguntas. Redireta. Com base no seu treinamento e experiência, primeiro de tudo, para que o júri entenda qual é a diferença entre um patologista e um médico legista. Bem, alguns patologistas forenses, são médicos legistas, mas patologistas forenses são indivíduos que possuem um diploma de medicina. E eles, para um patologista forense, o foco deles é entender o que aconteceu com alguém e o que, em termos de causar e provocar uma morte fora do cuidado de um médico. Então, um patologista forense, um médico normalmente se envolveria em um caso. Existem algumas exceções à regra, mas eles normalmente se envolveriam em um caso quando não há um corpo inteiro e intacto. Para mim, normalmente seria apenas um antropólogo. Então, seria difícil para um patologista, em um caso como esse, se envolver para determinar a causa da morte? Eles podem se envolver, depende do que é recuperado. Nada mais, obrigada. Nada mais.